inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Ajude a espalhar essa mensagem. Será que Deus está mesmo no controle? Quando alguém me pergunta por que Deus permitiu isso, sempre respondo com uma outra pergunta. Quem disse que foi Deus que permitiu? Não tem como dar uma resposta certa a uma pergunta que partiu da premissa errada. Por exemplo, se você me pergunta por que você me roubou? Essa pergunta parte da premissa que eu te roubei. Então você quer saber o porquê. Mas essa premissa está errada, porque eu não te roubei. Quando uma pessoa pergunta por que Deus permitiu isso ou aquilo, ela está partindo da premissa que foi Deus quem permitiu. Como eu vou responder uma pergunta que parte da premissa errada? Se você, como eu, e cresceu em um lar cristão, ou se converteu em algum momento de sua vida, provavelmente já ouviu alguém dizer: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Deus sabe o que faz, ou tudo está nas mãos de Deus, dando claramente a ideia de que Deus está controlando aquela situação como uma forma de consolo para você se sentir seguro e melhor. O problema desse pensamento é que, se ele estiver certo, isso o torna uma coisa terrível e péssima a respeito de Deus, e não uma coisa que o exalta, como a maioria pensa. Esse pensamento coloca o caráter de Deus em xeque e torna a própria palavra de Deus uma contradição. As pessoas estão há tanto tempo acostumadas a pensar de uma forma que nem param para pensar se aquilo realmente faz sentido ou está certo. Você crê que Deus é bom? Você costuma dizer às pessoas que Ele é bom? Se a sua resposta for sim e pensa que Ele está no controle de tudo, você está em uma completa contradição. Olhe o caos em que o mundo se encontra. Guerras, doenças, epidemias, crimes, assassinatos, desigualdade. As pessoas mergulham no pecado com cada vez mais força e ainda lutam para terem o direito de pecar em paz e por aí vai. E o tanto de coisas ruins que acontecem com pessoas boas? E as coisas que acontecem muitas vezes com cristãos? Será que tudo isso é permissão de Deus? Deus está permitindo essas coisas para ensinar uma lição de humildade a seus filhos? Você que tem filhos, se eu chegasse em você e te dissesse: olha, eu tenho uma técnica milenar de colocar um osso quebrado no lugar em poucos segundos. Deixa eu quebrar o braço do seu filho e depois colocá-lo de volta no lugar? Você me permitiria? Eu imagino que não. Afinal de contas, se você é capaz de permitir de propósito que alguém faça algum mal aos seus filhos, você deveria ser preso por abuso infantil. Um pai ou uma mãe que faz isso está fora do juízo. Mas você não deixaria eu fazer isso com seu filho porque você o ama e não suporta a ideia de alguém fazer mal a ele ou a ela. Agora, você não é perfeito. Mesmo assim, você jamais permitiria que alguém fizesse uma coisa dessa aos seus filhos. Diante disso, você acha mesmo que Deus, que é um ser bom e perfeito, permitiria de propósito que o inimigo causasse o mal aos filhos dele? Você acha mesmo que Deus permitiria que o mal te acontecesse com a desculpa esfarrapada de te ensinar uma lição de humildade, ou seja lá o que for? Nunca, jamais. Deus é bom, incrivelmente bom, maravilhosamente bom. O verdadeiro problema está nas crenças erradas e contraditórias das pessoas da igreja. As pessoas que creem nisso dão um péssimo testemunho ao mundo lá fora. A razão de haverem muitos ateus e agnósticos também é a culpa dos pensamentos errados da igreja. Por que Deus não está no controle de tudo? Vamos analisar de perto. As pessoas que creem dessa forma pensam que tudo o que acontece é pela vontade de Deus ou pela sua permissão. Logo, se algo bom te aconteceu, pode ser que seja uma bênção de Deus em sua vida. Mas se algo ruim te aconteceu, não foi Deus que o causou, e sim a permissão dele por algum propósito secreto que você ainda não conhece. Mas espere com paciência, suporte essa situação que você irá descobrir. Sinceramente, isso é patético. Se algo ruim acontece, seguindo esse raciocínio, Deus
sempre será o culpado no fim das contas. As pessoas estão colocando a culpa em Deus quase o tempo todo. Eu fui demitido, Deus permitiu. Fui diagnosticado com uma doença sem cura, Deus permitiu. Meu casamento está em crise, Deus permitiu, e etc. A maioria das pessoas nos dias de hoje não dizem diretamente que Deus causou nenhum mal, porém dizem que Deus permitiu. Elas estão sim colocando a culpa nele indiretamente. Imagine um policial que está de folga, mas portando a sua arma na cintura e de repente flagra um criminoso assaltando uma mulher. Esse policial tem a força, sua arma de fogo, e tem a autoridade concedida pelo Estado para intervir nessa situação. Além disso, ele também tem um preparo. Agora imagine que esse mesmo policial presencia o assalto e simplesmente ignora e não faz nada. Então o bandido, além de roubar a mulher, também atira nela e foge e o policial não faz nada. Eu te pergunto, foi o policial que roubou a mulher? Foi o policial que matou a mulher? A resposta é não. Mas a culpa da morte dessa mulher é do policial? Sim, com certeza é. Você pode dizer, mas não foi ele quem a matou. Realmente não foi. Porém, ele poderia ter evitado tudo isso. Ele tinha a chance de impedir o bandido, mas ao invés de impedir, ele permitiu aquele latrocínio. Isso pode ser enquadrado como crime de prevaricação. A culpa também é dele. A culpa é do criminoso por ter feito o que fez e é também do policial por ter permitido que isso acontecesse, quando na verdade ele tinha tudo para impedir. Pense comigo, o policial é um homem limitado. Mesmo sendo limitado, nessa situação ele tinha a possibilidade e a capacidade de impedir essa tragédia. Agora imagine Deus. Deus não é limitado como o homem. Ele é um ser onipotente e onipresente. Ele tem força, é todo-poderoso e capaz e está em lugares diferentes ao mesmo tempo. Agora imagine uma mãe que tem um bebê de 1 ano. As crianças são bem curiosas. Imagine essa criança diante de sua mãe. A criança pega uma tampinha de garrafa PET e coloca na boca. A mãe não faz nada. Então a criança começa a se engasgar. A mãe não faz nada. Então o bebê morre asfixiado com aquela tampinha e a mãe, que estava presenciando tudo aquilo, simplesmente não faz nada e ignora. Eu te pergunto, foi a mãe que matou o bebê? A resposta é não. Mas foi ela quem permitiu que o bebê morresse? A resposta é sim. Ela poderia ter impedido, mas deixou acontecer. Dizer que Deus permitiu é o mesmo que dizer Deus poderia ter impedido esse mal de acontecer, mas ele escolheu deixar acontecer. Isso é terrível. Basicamente, você está dizendo que a culpa daquilo ter acontecido é de Deus, porque ele é todo-poderoso, poderia ter impedido, mas mesmo assim permitiu. Como você confiaria em um Deus desse? Então, as pessoas arrumam desculpas como: mas veja bem, ele permitiu por um propósito. Essa é só uma péssima forma de tentar justificar uma coisa terrível. Se o seu filho estiver muito desobediente, você vai permitir que ele adoeça de propósito? Você vai deixar ele doente e não dar nenhum remédio só para ele aprender uma lição? Olha, meu filho, você está muito desobediente, muito levado. Já que você está doente, eu não vou te dar nenhum remédio. Vou te deixar doente só para você aprender a me obedecer. Já pensou uma mãe agindo dessa maneira? Deveria ser presa. Que mãe mais irresponsável. Isso é abuso infantil. Até mesmo quando meu irmão desobedecia minha mãe e acabava doente, mesmo desgostosa com a desobediência dele, ela sempre cuidava, dava remédio e levava no hospital se fosse necessário. Minha mãe não é perfeita e mesmo assim ela cuidava da gente. Agora imagine Deus, que é bom e perfeito. Deus não está no controle de tudo. Mas se ele não está no controle, então como é que fica? Ele não é um Deus soberano? Ele não é todo-poderoso? Sim, ele é todas essas coisas. Mas Deus também é um legislador. Ele criou e estabeleceu leis, e ele é justo e jamais violará nenhuma de suas próprias leis. Quando Deus criou o mundo,
Ele o entregou nas mãos do homem para que ele governasse toda a terra. Gênesis 1, versículos 26 a 27 diz: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Observe que Deus fez o homem à sua própria imagem e o colocou na terra para dominá-la. Salmo 115, versículo 16 também diz: Os céus são céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Essa palavra deu, no hebraico, significa confiou, entregou. Deus confiou a terra ao homem para dominá-la e governá-la. De fato, o Senhor arrendou a terra ao ser humano por um determinado tempo, e chegará a hora em que o arrendamento da terra expirará e ele virá para reivindicar o planeta e julgar todas as nações. Todavia, essa hora ainda não chegou. Se Deus quiser intervir na terra, é necessário que o homem libere a sua fé por meio da oração e de palavras. Observe em toda a Bíblia que Deus nunca agiu na terra sem a participação do homem. Não é porque ele não tem capacidade. Com certeza Deus tem toda a capacidade, mas a questão é o direito de agir. Não fomos nós que dissemos a Deus que ele só poderia agir na terra por meio do homem. Foi ele quem estabeleceu isso e por isso ele continua sendo soberano. Ezequiel 22, versículos 30 e 31 diz: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramei a minha ira sobre eles e a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhe sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. O Senhor procurou alguém que intercedesse pelo povo e pela cidade de Jerusalém, mas não achou ninguém. Por isso, sendo ele um Deus justo, era necessário que o juízo fosse derramado sobre aquela cidade, por conta dos terríveis pecados daquele povo, os judeus. Durante essa pandemia que estourou no ano de 2020, muitas vidas se foram e há pessoas perguntando: por que Deus permitiu isso? Vi cristãos dizendo que foi um castigo de Deus sobre as nações. Vi também cristãos que se foram e pessoas dizendo que Deus os levou. Olha, se você perdeu alguém querido, eu lamento por essa situação. Sei o quanto isso é delicado. Conheço pessoas que partiram e deixaram filhos pequenos. Mas você precisa saber disso. Não foi Deus que tirou o seu ente querido. Deus não está controlando quem vive e quem morre nessa terra. Saiba que Deus se compadece de você e que não era o desejo dele que isso acontecesse. Satanás é o verdadeiro responsável pela doença e a morte. Mas a vida é maior que a morte e a vida vem de Deus. Deus é vida. Deus não deixou de ser soberano só por ter o direito de agir na terra por intermédio do homem. Lembre-se, foi ele mesmo quem estabeleceu isso e continua sendo o Deus soberano. Se você crê que Deus está no controle do mundo, então você está assumindo que toda essa bagunça e todo esse caos é culpa dele. E essa é uma acusação gravíssima a se fazer contra o Senhor. Se Deus está no controle, então teremos que dizer que ele está fazendo um péssimo trabalho. A verdade é que ele não está no controle. Isso não significa que ele não se importe com o que acontece aqui. Deus não é como o deísmo afirma. Ele se importa tanto que em toda a história sempre procurou intervir legalmente pelo homem. E não só isso, como também ele mesmo veio a este planeta como um homem e fez tudo o que era necessário para consertar a bagunça que o homem causou, influenciado pela serpente. Você acha que Jesus veio à Terra como homem por quê? Para dar um passeio? Ele veio como homem porque essa era a única maneira de resolver tudo de uma vez por todas. Somente com a autoridade que o homem recebeu de Deus, ele, Jesus, pôde agir aqui e desfazer as obras do diabo. Jesus venceu a morte e o pecado como um homem. Ele agiu dentro da legalidade. Dizer que Deus está no controle de tudo, ou que tudo está nas mãos de Deus, não o exalta.
Eu sei que as pessoas que falam isso, na maioria das vezes, têm uma boa intenção. Contudo, dizer que Deus está no controle é o mesmo que culpar e responsabilizar a Ele por todo esse mal no mundo. Se você quer uma mudança em sua vida e sua situação, entenda que você tem uma responsabilidade de trazer a vontade de Deus à sua vida. Por que você acha que Jesus ensinou os discípulos a orarem dizendo: "Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu"? Se a vontade de Deus se cumprisse na terra automaticamente, não haveria necessidade de pedir que ela fosse feita aqui como no céu. Você acha que a oração que Jesus ensinou é só um teatrinho bobo? Tipo assim: "Escutem, meus discípulos, orem para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, mas ela será feita de qualquer jeito, mesmo que vocês não orem por isso." Jesus nunca jogou conversa fora. Ele não falou isso só por falar. A vontade de Deus se cumpre na terra somente quando o homem crê nela e ora por ela. O que isso significa? Significa que se você não crê e não orar por isso, a vontade de Deus nunca acontecerá em sua vida. Se você está doente e crê que Deus permitiu isso na sua vida por um propósito, você nunca será curado. O diabo continuará te enganando. Se você crê que toda vez que uma pessoa morre, foi a vontade de Deus, foi Deus que a levou, você nunca verá os mortos sendo ressuscitados. Você sempre aceitará a morte de alguém que você ama como a vontade de Deus e permitirá que o inimigo tire essas pessoas de você. Os ateus olham para os cristãos e dizem: "Vocês afirmam que Deus é bom, mas como Deus é bom se Ele permite todo esse mal no mundo? Ou Deus é mau, ou Deus não existe." O problema com essas conclusões é que elas partem do princípio errado. Como se tira uma conclusão certa partindo de um princípio errado? O princípio disso é que Deus está no controle. Logo, Ele é o responsável. Deus não está no controle, portanto não é Ele quem permite o mal no mundo. O homem é aquele que permite que o mal aconteça em sua própria vida. Mas não precisa ser assim. Se você quer o que Deus tem para você, então encha o seu coração com a palavra, creia nela e fale-a continuamente. Aí sim, a sua vida será controlada pela palavra de Deus, quando ela sair da sua boca e do seu coração. Deus é bom, incrivelmente bom, maravilhosamente bom. Nunca duvide do caráter de Deus. Ele te ama mais do que você imagina. Ele tem um imenso carinho e afeição por você. Com certeza não foi Ele que permitiu todo esse mal na sua vida. Mas com certeza, Ele é capaz de mudar tudo se você crer e liberar sua fé em oração e em palavras. Fique em paz.